o livro da Divina Consolação da Bem-aventurada Angela de Foligno, páginas 76 a 81. Isto não ocorre porque a alma tenha perdido todo o sentido corporal ou tenha se desvencilhado do corpo em si, mas porque ela compreende sem a ajuda dos sentidos. Por isso, quando o homem percebe essas coisas com o entendimento, ele cai em tamanha admiração que, na medida em que se pode expressar em palavras humanas, se um pregador estivesse neste estado e tivesse de falar sobre Deus, por mais digno e habilidoso que fosse, diria ao povo: ide embora, pois não sei como vos falar sobre Deus. Por isso, acredito e afirmo que tudo o que já foi dito, seja por escrito ou pela boca dos homens, desde o início do mundo, em nada descreveu a verdadeira natureza da bondade divina. Tudo isso é como a metade de uma semente de país comparada com o mundo inteiro. Contudo, quando a alma se sente segura de Deus e é renovada por sua presença, o corpo também recebe saúde, satisfação e nobreza, sendo renovado juntamente com a alma, ainda que em menor grau. Então a razão e a alma, assim renovadas, falam ao corpo e aos sentidos, dizendo: observa quão grandes são os benefícios que Deus te concedeu por meio de mim. Reflete sobre quão maiores e infinitos são aqueles que foram prometidos e que serão fielmente entregues se apenas me seguires. Considera também quantos e quão grandes benefícios já perdemos tu e eu, porque não te conformaste a mim, mas agiste contra mim. Por isso, daqui em diante deves em todos os sentidos obedecer às coisas de Deus. E imediatamente o corpo submete-se à alma e os sentidos à razão. Percebendo que compartilha das delícias da alma, o corpo responde assim: minhas delícias até então eram corporais e vis, porque sou um corpo. Mas tu, que eras de grande nobreza e capaz de gozar de delícias divinas, não deverias ter te rendido a mim, fazendo-nos perder tamanhos benefícios. Assim o corpo lamenta-se contra a alma, e os sentidos contra a razão, com um lamento longo, mas suavíssimo. Percebendo, porém, que as delícias da alma são maiores do que havia imaginado, o corpo rende-se em obediência em todas as coisas. E essas coisas não acontecem interiormente na alma, mas exteriormente no corpo. Tampouco o amor puro entra na alma, razão pela qual a doçura logo se desvanece, e o homem esquece-se de si mesmo. Sim, muitas vezes ele se volta à amargura. Todas essas coisas eu provei em mim mesma, e não seria capaz de discernir essas coisas mencionadas se minha própria alma não tivesse alcançado o conhecimento certo da verdade. Pois, quando o amor é puro, ele considera-se morto para os sentidos em todos os aspectos. Vê a si mesmo como nada, morre em Deus e se desintegra, reverencia a Deus e se humilha. Tampouco se lembra de que foi louvado ou de suas próprias virtudes. Sim, tal alma se encontra tão abatida e tão cheia de mal, que não acredita que possa ser salva inteiramente por qualquer santo, mas apenas por Deus. No entanto, muitas vezes ela ora mais facilmente aos santos por auxílio do que diretamente a Deus, por não se achar digna de se dirigir a Ele. Ainda assim, implora ajuda à Santíssima Virgem e a todos os outros santos. E quando é louvada por alguém, considera tal louvor como zombaria e escárnio. Esse amor é puro e vem diretamente de Deus, sendo implantado na alma, a qual é revelada através dele sua própria fragilidade e a bondade divina. Por isso, as lágrimas que agora são derramadas e a doçura que é desfrutada jamais causam amargura, mas ao contrário trazem segurança e serenidade. E por meio desse amor mencionado, Cristo entra na alma e esta, por sua vez, sabe que não pode ser enganada nem enganar a si mesma. Outra maneira pela qual Deus permite que as pessoas espirituais sejam enganadas é esta. Quando a pessoa espiritual e devota sente que é grandemente amada por Deus, possui dons espirituais e realiza obras decorrentes deles e fala abertamente sobre isso. Por estar confiante demais em si mesma e ultrapassar o limite do que é adequado, Deus permite que ela seja, de certa forma, enganada, para que, por meio dessa experiência, possa aprender melhor a conhecer tanto a Deus quanto a si mesma. Outro caminho é quando o homem espiritual sente Deus muito próximo e é preenchido com um amor perfeito, puro e excelente. Quando a cada dia realiza com grande sinceridade boas obras e decide firmemente que de forma alguma buscará agradar ao mundo ou alcançar a fama de santidade, mas que, em todas as coisas, procurará agradar a Cristo e submeter-se inteiramente a Ele. Contudo, a alma deve aprender a guardar o que é próprio dela e a render a Deus o que pertence a Deus.
Caso falhe em fazer isso, Deus permite que haja engano, não para condená-la, mas para preservá-la, pois ela é preciosa aos seus olhos. Assim, ele impede que a alma ultrapasse os limites apropriados. Além disso, a alma não se contenta com o que já foi dito, até que Deus a conduza ao pleno conhecimento de si mesmo e à compreensão total de sua bondade. Nesse estado, não há espaço para engano, pois a alma é tão profundamente instruída na verdade que se percebe cheia até onde é possível. Primeiramente, ela é preenchida com o conhecimento de Deus em sua essência, de tal forma que não consegue ver ou se lembrar de mais nada. E, em seguida, ela é conduzida imediatamente à compreensão de sua divina bondade. Então, a alma vê uma coisa e outra ao mesmo tempo, de uma maneira indescritível. Porém, como isso ainda não é suficiente, Deus a incita a um zelo ainda maior e permite que ela passe por tribulações. Mas há um sentimento no qual Deus não permite que a alma seja enganada: a pobreza de espírito. De fato, ouvi a pobreza de espírito ser tão elogiada nas palavras divinas de Deus, e com provas tão grandes e claras que ela supera em tudo o nosso entendimento. Certamente Deus me falou assim: se a pobreza não fosse uma coisa nobilíssima, disse Deus, eu mesmo não a teria assumido. É certo que o orgulho só pode existir naqueles que possuem algo ou acreditam possuir algo. Por essa razão, o orgulho e a queda do primeiro homem e do anjo aconteceram porque eles acreditaram que tinham algo próprio. Nem o anjo nem o homem possuíam algo em si mesmos ou por si mesmos, pois somente Deus é o verdadeiro possuidor de todas as coisas. Assim, a humildade só pode ser encontrada naqueles que são pobres e estão convictos de que nada possuem. Portanto, a pobreza é algo extremamente excelente. Foi por isso que Deus fez com que seu amado filho fosse mais pobre do que qualquer homem jamais foi ou será. E embora ele seja maior do que qualquer coisa que possamos expressar, Deus, contudo, o tornou tão pobre como se ele não fosse nada. Para os pecadores e para os homens mortais em quem não há verdadeira luz, isso pareceu uma loucura. Mas para os sábios e para aqueles dotados de entendimento, isso foi visto de forma totalmente contrária. Notas explicativas. 1. Compreensão além dos sentidos. O texto descreve um estado espiritual especial, onde a alma supera a percepção física para vivenciar Deus diretamente. É um tema comum no misticismo cristão, que valoriza a sabedoria espiritual acima dos sentidos do corpo. 2. Não sei como falar sobre Deus. Essa frase expressa o limite da linguagem humana diante da grandeza divina. Deus é tão imenso e perfeito que nenhuma palavra ou raciocínio é capaz de capturar sua essência. 3. Semente de painço. O grão pequeno simboliza a insignificância de nossas palavras e conceitos quando tentamos descrever algo tão infinito como Deus. 4. Corpo e alma. O diálogo metafórico entre corpo e alma mostra a necessidade de o corpo se submeter à alma, que deve ser guiada pela fé e pela razão iluminada por Deus. Isso reflete a ideia cristã de equilíbrio espiritual. 5. Amor puro. Aqui o texto fala de um amor que vai além do humano, voltado exclusivamente para Deus, sem misturas de vaidade ou busca por reconhecimento. 6. Morrer em Deus e se desintegrar, uma metáfora para a entrega total da alma à vontade divina. É como abrir mão do ego e do orgulho para se unir plenamente a Deus. 7. Humildade extrema. A expressão não se crê digna de Deus mostra uma profunda consciência da fragilidade humana diante da perfeição de Deus. Essa humildade é um dos pilares da vida espiritual cristã. 8. Enganos permitidos por Deus. Deus às vezes permite que a alma enfrente dificuldades ou equívocos para protegê-la do orgulho e ajudá-la a crescer em confiança e dependência dele. 9. Conhecimento pleno de Deus. Esse trecho descreve o estado de união mística, onde a alma experimenta uma intimidade tão profunda com Deus que chega a compreender sua bondade infinita, mesmo que de forma limitada. 10. Pobreza de espírito. Esse conceito, presente no Sermão da Montanha, Mateus 5, fala de humildade e desapego. É reconhecer que nada nos pertence e que dependemos inteiramente de Deus. Não é apenas pobreza material, mas uma libertação interior que nos aproxima do divino. 11. Jesus e a pobreza. A vida de Cristo é o maior exemplo desse desapego. Sendo Deus, ele escolheu viver na humildade, mostrando que a verdadeira riqueza, Isa, está em Deus e não nas posses terrenas. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui.
Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.